Começando mais um Sales Takeoff, a sua comunidade de vendas aqui nas redes sociais. E hoje comigo, nada mais, nada menos que uma lenda da inteligência artificial no Brasil. Aquele cara que sabe tudo de como colocar um projeto do zero no ar, como fazer a sua equipe vender mais e como estruturar a sua equipe de vendas, a sua empresa em todos os processos de inteligência artificial. Autor de um livro que já é best-seller no Brasil, eu tô com ninguém menos que Mozart Marin. Cara, que legal receber você aqui hoje. Você não sabe o quanto a nossa comunidade de vendedores e de gestores estão ansiosos para falar mais sobre inteligência artificial. Parece que é um bicho de 7 cabeças, parece que todo mundo está com medo da IA nas vendas, mas a gente sabe que ela vem para produtizar muito mais e dar mais produtividade para a vida desses vendedores, né? O que você pode trazer? Primeiro, se apresenta, obviamente, conta a sua jornada, conta o seu livro, conta esse sucesso e fala um pouquinho assim, como que essas equipes de vendas, empresas, podem trabalhar melhor com o IA no seu dia a dia. Primeiro, Felipe, obrigado por estar aqui. Falando de lenda, né? O cara é o bravo de toda a parte de growth, eu chego lá. de inteligência de vendas e mais que isso, né? Criando a plataforma número 1 de comunicação do Brasil, quiçá logo do mundo, com clientes importantes, com IA já embarcado, é um cara também que já faz experimentos, coloca a IA no ar, e que, assim, também tem todo um trabalho de conhecimento da venda tradicional e fez toda uma transição, trazendo uma galera agora para uma venda moderna, uma venda pujante. Me apresentando, eu sou Mozart Marin, já como o amigo Felipe apresentou aqui. Eu sou hoje Head de Produtos e Arquitetura de Dados IA na Weave. Também tenho uma comunidade para depois da corte. Também sou responsável, criador por uma comunidade AI Alliance no Brasil. É uma comunidade aberta, onde a gente discute projetos, ideações, experimentações. Tem gente avançada nessa comunidade, full code, por exemplo. Legal. Tem gente low code e tem gente que está começando, no code, vibe code. Então, assim, é trazer a ideia de IA de uma forma democrática para todo mundo utilizar, desde a pessoa física até uma IA corporativa voltada para o segmento empresarial. Sou escritor de um livro, 2 livros, né? Assim, eu tenho algumas felicidades na vida. Assim, já tem filho? Sim. Já escreveu livro? Sim. E já plantou árvore? Já, e você sabe que mudou isso, né? Qual que é agora? Já vou falar para vocês aqui. Então a gente tem o seguinte, eu tenho 2 filhas lindas, assim, para mim, todos os meus momentos, os meus principais momentos e aonde eu vivo a minha vida plena e propósito é minha família, Felipe. A minha esposa, as minhas 2 filhas. Tenho 2 filhos, 2 livros escritos. Um é O Executivo Empreendedor, o outro é O Seja Imperfeito, best-seller com mais de 20 mil cópias vendidas. E aquilo que você falou, então, eu já escrevi um livro, já plantei uma árvore, já... Teve filho? Tive filho. E o quê? Já criei uma comunidade e já fiz um agente de IA. Caramba, então agora... o ciclo completo. Agora não é mais só os 3, entendeu? Tem que ter os 5. É isso aí. Cara, e como é que Você falou de uma coisa muito importante, agente de IA. E quando a gente conversa com empreendedores no Brasil, empresas, se confunde muito, né? O que é uma IA, o que é uma LLM, o que é um agente de IA. Você teria ali uma trilha, um roteiro mais básico, por exemplo, pessoal, vocês querem começar com IA. O que vocês precisam entender e por onde a gente começa? Felipe, assim, você também trabalha com um público diverso e a gente sabe que o tamanho único não veste todo mundo, né? Então, eu sempre analiso antes, e isso volta lá dos tempos que a gente aprendeu técnicas de negócio, de vendas, etc. Você entender qual é o seu público-alvo. Então, por exemplo, se eu pego ali uma dona de casa, esse final de semana a gente fez um curso de formação, nós tínhamos ali pessoas avançadas, que são executivos de empresas com cargos técnicos, por exemplo, de um grande banco, de uma grande indústria. Legal, público seleto, né? Sim, mas aí eu tinha também pessoas da área de criação, marketing, etc. E tinha uma astróloga, por exemplo, lá também, que quer saber como usar a IA para o negócio dela. E aí eu vou me fazer claro na tua pergunta. Quando eu vejo uma pessoa mais avançada de programação, a gente vai para uma linha ali, olha, você pode fazer full code, aquilo que você está acostumado. Já começa a mostrar também algumas coisas da vantagem do low code, do vibe ali também para mostrar, ó, você não precisa gastar o teu tempo de vida. Você vai ganhar tempo de vida se você usar algumas ferramentas de produtividade. Até uma pessoa como essa astróloga, que quer o quê? Que ela quer otimizar
ali um atendimento de um mapa astral para o cliente dela, enfim. Então, nessa linha que você me perguntou, o que eu vejo? Primeiro explicar basicamente o que é um LLM. E aí a gente tem uma vantagem... É sopa de letrinha, começa aí, né? Começa na sopa de letrinha, mas você vai pro básico, fala assim, cara, você usa o ChatGPT, que nem você usava o WhatsApp? Eu uso. Então, assim, ali você está usando um motor LLM. LLM é uma engenharia que você está usando ali para processar de uma forma natural aquilo que você coloca perguntas, ele te dá respostas. E aí, assim, eu lembro uma parada, Felipe, eu fui fazer um mochilão há bastante tempo no Canadá, né? E a gente aqui, hoje não mais, mas no Brasil a gente aprende inglês mesmo para ser professor de inglês, né? Past tense, isso. A gente fala past tense, vamos dizer, present perfect, assim. Aí eu tava ali no Canadá conversando com uma canadense e eu fui falar uma frase, eu perguntei, isso aqui é present perfect? Sei lá, né? Eu falo inglês, eu não sou professora de inglês. Por que eu tô trazendo isso? Às vezes a gente vai falar de LLM, a pessoa não... Nem precisa saber. Não precisa saber. Ela já tem uma solução pronta ali para ela usar e fazer isso. Mas é claro, quando a gente vai para LLM, eu sempre volto. Aí quando eu estou com um pessoal mais avançado, eu falo, primeiro vamos pegar ali o que popularizou a... Só repetir para a gravação. Vamos pegar ali o que popularizou a IA para a grande massa. Foi o ChatGPT. Total. Fantástico, né? GPT é ali o quê? É uma tecnologia generativa, pré-treinada, baseada no Transformer, a sigla GPT. Transformer quem fez? Cara, é um paper do Google. O Google criou, vamos dizer, essa engenharia e tudo que é feito hoje em LLM, nos principais LLM, o que está por trás é o Transformer. Então, assim, é legal ler o paper do Transformer para você entender o que está acontecendo. A concepção. A concepção, isso. A teoria e a concepção do que está ali, a arquitetura, a engenharia. E entender como isso foi concebido. E aí, não, assim, a gente fala de LLM, mas tem só o LM, que assim, você tem o LLM vem de Large Language Model, né? Então, assim, você tem o Language Model, que ele não precisa ser grande. Então, assim, é um modelo de linguagem. Não tem o L, ele começa por ali. Aí vem o LLM, que é o quê? É um grande modelo de linguagem. Você tem o SLM, que é o Small, que você pode usar para uma aplicação mais específica. E aí, quando a gente pega isso, Felipe, eu trago ali, né, por exemplo, a gente fala da questão de alucinação, né? Aí eu sempre uso um exemplo que é assim, os modelos pré-treinados, a gente está passando agora para uma atualização, mas eles foram treinados até 2023, né, Felipe? Como a gente sabe, os grandes modelos. Você pegou uma base de informação e você treinou os grandes modelos, pré-treino tá aí. Então a gente pergunta, ela vai lá, traz esses grandes modelos. E eu falo, né? Você pergunta alguma coisa para LLM, ou para o modelo, ou para o ChatGPT, ou para o prompt, ele vai te responder, quando você pergunta uma coisa para o modelo, ele vai te responder de uma maneira ali mais próximo daquilo que ele encontrar, e aí eu uso um exemplo que é assim, ele é como se fosse um alemão com QI quase ou maior do que um Albert Einstein, por exemplo, e você pergunta para ele, ele vai te responder algumas coisas com muita propriedade. Só que esse alemão, ele passou um tempo no Brasil. E ele pegou a nossa malemolência. O jeitinho. The Brazilian Way. Brazilian Way. Então, assim, você pergunta algumas coisas para ele, e ele não vai falar assim, eu não sei, Felipe. Ele vai começar a dar um... Ele vai continuar com a confiança e autoridade, mesmo não sendo certa a resposta. E vai trazer uma resposta meio no somebody in love, porque é a tal da alucinação, né, Felipe? Entendi, perfeito. Cara, e você, Mozart, estudando tanto esse mercado e essas tecnologias, você é da corrente que acha que a IA vai substituir todos os empregos, incluindo vendas, ou você é da corrente que a IA é o potencializador do ser humano no mercado de trabalho? Eu já vou chegar na minha corrente, mas eu estou usando isso como moeda de troca e eu vou ser muito sincero com a tua comunidade aqui. Por exemplo, né, a semana retrasada eu fui ali fazer um check-up de rotina no meu cardiologista. E é um cara que tem um ticket alto, certo? Sim. Então, o cara te atende e quer ir embora rápido, né? Cara, pela primeira vez ele ficou um tempão conversando comigo. Ele falou, até me senti... prestigiado ali, né? Prestigiado. Por quê? Porque ele perguntou exatamente, cara, já um senhor, assim, cara, um cara conhecido e tal. A IA vai realmente substituir as nossas profissões? E aí eu te respondo, eu sou da linha de que ela é potencializadora. Então você pega esse cardiologista,
Ele vai ampliar o espectro dele, ele vai ter uma agenda mais otimizada, ele vai ter um robô atendendo, ele vai ter um PABX inteligente, ele vai ter uma plataforma de comunicação, ele vai ser convidado a fazer curadoria para uma IA específica. Então, eu sou da linha de que ela vai potencializar a capacidade cognitiva humana. E aí tem um cenário interessante, né? Porque o médico em si, ele tem uma atribuição na profissão dele, das atividades que ele faz, mas o consultório médico tem outras diversas atribuições que a IA pode ser muito mais efetiva no dia a dia dele, né? Então, eu tenho plena certeza que a IA eu sou dessa corrente, tá? Plena certeza que a IA potencializa a jornada corporativa daquele médico e potencializa todo o aprendizado e replicação de conhecimentos que ele pode ter ali, se ele tiver um agente ou uma IA mais voltada ali pro clone, né? E conhecimento dele. Mas você chega num ponto de pensar que uma IA robótica ou uma IA com uma computação quântica lá na frente vai trazer mais assertividade num processo. A gente já entrou aqui na seara médica como exemplo, né? Mais assertividade nesse processo de um diagnóstico, de uma resolução preditiva, de um encaminhamento de uma análise sanguínea. Você consegue já enxergar esses movimentos mais deeps, né? Mais profundos mesmo da IA, fora que essa camada inicial que a gente está falando de corporativo, processos, agentes iniciais. Você já tem essa vivência? Sim. O que eu vejo, Felipe, assim, você trouxe alguns insights muito interessantes e aí você consegue responder isso melhor que eu, até pelos teus negócios e aquilo que você está fazendo. Você trouxe um insight, por exemplo, antigamente, semana passada. O ano retrasado, um médico saía de uma faculdade, um advogado, ele sai especialista na área dele, mas ele não sabe todo o entorno para ser um empreendedor. Exato. Então você trouxe um insight assim, cara, acabei de me formar, vou montar uma clínica, vou montar um consultório. É outro negócio, não é medicina. E a IA, por exemplo, com soluções como a Calface, por exemplo, a Lívia, ela vai trazer para essas pessoas que têm a competência naquela área e a criação, assim, eu vou fazer um paralelo, a gente usa bastante isso, sei que você usa também, assim, você tem um funcionário, você tem um colaborador, ou você tem um sócio que é um ser humano. A minha concepção, quando a gente traz um agente AI, é a mesma coisa. Você está fazendo um novo sócio, você está trazendo um novo colaborador, então ele tem que passar por um onboarding, conhecer a sua cultura, ele tem que ter feedback, ele tem que ter PDI, por quê? Porque ele é um agente função. Exato. Qual a função dele, quais são os processos que ele tem que seguir, as regras. Então você trouxe um panorama que a IA potencializa já e muito para quem quer empreender numa área clínica, numa área médica, porque ele vai ter os funcionários. E isso se reflete em vários setores, né? Porque um contador, ele é um contador. Sim. Ele não é um empresário administrativo, né? Não é um vendedor, né? Um advogado é um advogado. Ele não é um empresário administrativo, Exatamente. Conhece todos os processos da empresa, né? Então essa jornada, e aí talvez eu queria até puxar aqui um paralelo com a sua literatura, com os seus livros, como que você tem levado essa comunicação de até onde a IA é só uma ferramenta e até onde a IA é fundamental para que diversos tipos de negócios sejam executados na economia atual? Excelente pergunta. Eu volto só para responder a última para a tua comunidade. Com certeza. Do Deep Dive, assim, você pega uma área clínica, por exemplo, uma análise, por exemplo, de DNA ou algum tipo novo de doença, o que já está acontecendo com modelos de inteligência artificial são interpretações que o ser humano não conseguia fazer a olho nu ou por si só. Então, você traz um avanço e um complemento, claro que sempre vai ter uma capacidade cognitiva de um especialista, mas que a IA traz esses indicadores, esses dados para fazer essa análise. E complementando com o meu livro, Felipe, voltando ainda na questão de Deep Dive, a gente estuda hoje, por exemplo, a IA pode trazer uma rotina de treinamento, uma rotina alimentar, que vai pensar, por exemplo, numa vida mais plena, numa vida mais longa, numa vida com mais qualidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma vida longa, nós vamos ter ali uma possibilidade de exercer diversas funções, diversas carreiras ou diversos sonhos na nossa vida. Você não é aquele mais que entra funcionário de uma empresa estatal e você fica lá 30, 40 anos a vida inteira, que era o modelo talvez dos nossos avós, pais, etc. Então você trouxe um tema que é o seguinte, e aí eu conecto com o meu livro. Meu livro, o tema é o executivo empreendedor. Por quê? Porque a minha vida é uma vida de executivo empreendedor, como é a tua também. Então assim, por exemplo, hoje eu estou executivo de novo,
mas com uma visão empreendedora. Então, o que ele fala, né? Ele fala que o executivo que está numa empresa, ele tem que ter uma visão intraempreendedora. Perfeito. Ele tem que ter o espírito de fazer um negócio, né? Cabeça de dono, usar a inteligência artificial para isso, mas empreender dentro da organização. Talvez não todas as organizações, claro, mas nós que trabalhamos com empresas de tecnologia, talvez desde o primeiro emprego, essa cultura ou esse tipo de comportamento de ser intraempreendedor é super bem-vindo. Em paralelo, você, que é CEO de uma empresa agora, num conceito de venture, startup, que já é um cara super preparado, mas você deve conhecer alguns amigos e outros colegas founders, por exemplo, que ele é um self-made man, por exemplo. Total, então, assim, normal. E ele não passou por uma escola formal, ele não foi buscar competências executivas. Só que quando ele pega o primeiro cheque, o que acontece? O fundo vem e fala, cara, você precisa aprender finanças, você precisa aprender gestão de pessoas. E aí esse cara não tem. Exatamente. E aí ele precisa ser o quê? Ele precisa ser um empreendedor executivo. Ou ele vai contratar gente para o time dele, quando ele recebe ali as primeiras rodadas, para trazer esse complemento que ele não tem, ou ele vai estudar e vai buscar isso, né? Ou talvez agora com funcionários digitais, exato, com agentes de IA. Que é o que muda o panorama, né? E esse é um cenário super interessante, né? Dizem já, eu ainda não tenho provas concretas, que a primeira empresa unicórnio bilionária de um único funcionário já existe, né? Gerenciamento ali de IA, sem times humanos, fazendo todos os processos automatizados. Eu não vejo isso como algo muito longe de acontecer. A gente tem uma realidade brasileira, né? Sim. Uma realidade latina que ainda preza muito pelo relacionamento, pela proximidade, preza muito por não achar que a IA traga pessoalidade nos processos, né? Você sente muito nas empresas que você fala e com os executivos que você conversa, Moza, essa resistência de experimentar novidades com IA, ou por medo, ou por insegurança? Você falou uma coisa bem interessante, assim, a Coca-Cola, ela atingiu ali o primeiro bi de real de faturamento, de valuation, etc., na época dos anos 60, 70, por ali, com 30 mil funcionários. O Instagram, em 2012, atingiu um bi ali com 300 funcionários, mais ou menos. E aí, o que você está trazendo é a aposta do Sam Altman, por exemplo, e alguns executivos de TI, da empresa de um bi com uma pessoa só, que já tá acontecendo. Lovabu chegou agora, acho que foi com 17 ou 18 funcionários, né? Isso aí. Então, esse é o momento que a gente está vivendo e é fantástico. E nessa linha que você falou de resistência, a gente vê sim. Então, assim, o novo sempre ele é assustador, né? Por quê? Eu vou pegar alguns exemplos aqui. Primeiro, porque vem de muita mídia. Então, assim, o movimento apocalíptico, assim, o mundo vai acabar no 2000 e tal. Então, assim... Isso vem de medo, né? A mídia pega isso e coloca todo mundo... É a Skynet, é o Exterminador do Futuro, trate bem as máquinas. Então, assim... Fale, por favor, com o ChatGPT. Vende. Então, assim, ó, pro bem ou pro mal, tem venda. Existe um comércio aí elaborado. E aí a gente tem, né? Aí a gente volta para algumas linhas de teoria, né? Sei lá, curva de Moore, modelo BCG. Então, você tem ali os early adopters. Sim. Sempre tem que ter aqueles que vão começar e que vão liderar um movimento, sejam eles inovadores, sejam eles entusiastas. Então a gente pega, mesmo dentro da empresa tradicional, você pega sempre aqueles caras que são ali os que desafiam e que querem ir para frente, então a gente conversa. Você tem os resistentes, realmente, e a resistência que eu vejo, Felipe, é a resistência de ver alguém experimentando. Então, não que ele é resistente, mas espera aí, deixa o outro testar. Deixa eu ver se dá certo lá. Deixa eu ver se dá certo lá. Então, esse tipo de conversa que a gente vê na questão corporativa. Para mim já está claro, e é legal fazer esse contraponto contigo também, que as empresas já despertaram para aquilo. Nós temos, assim, a aviação fala, né? O ponto de não retorno. Sim. Ponto de não retorno é o momento que o avião passa de uma determinada linha de rota, que se ele voltar mais não tem combustível. Então, de pousar, não tem combustível. É para frente que se vai. Então, assim, as empresas já chegaram nisso. Ponto de não retorno. Cara, vão para frente. E é uma questão de tempo. E aí essa característica de realmente de pessoas,
sou o adotante primário, vou ver agora, vou esperar um pouco. É isso que eu estou vendo nas conversas. Que legal, que legal. Você vê, então, que já é um cenário que não está mais fixado só em grandes empresas ou em grandes corporações. O médio mercado, o pequeno mercado no Brasil, ele já está acessível ou interessado em testar ou em ver o amigo testando essas experiências com IA? Aí, assim, modelo vivo, tá? A gente está falando hoje, 18 de setembro, né? Assim, tirar a foto do dia de hoje. O que eu vejo? Eu vejo que existe primeiro uma grande demanda e talvez uma falta de oferta. Então, vamos pegar nos tempos ali dourados da venda de sistemas de gestão empresarial. Você tinha um sistema alemão, você tinha um sistema americano, um sistema brasileiro e assim, quem vai comprar? Cara, como eu tenho uma mão de obra especializada, eu tenho um capital intelectual que não é todo mundo que faz, eu, do lado do vendedor, eu vou vender para quem tem muito dinheiro para comprar. Então, assim... mais chances de vender. Mais chances. Então, você está vendo, por exemplo, na área de dados IA, ter um time sofisticado para isso é caro. Então, os grandes estão investindo. Você tem empresas que focam em high ticket fazendo isso. Só que, ao mesmo tempo, o que eu vejo que é democrático é que você pode ter um time ali, vamos dizer, de profissionais, do ITA, do MIT e tal, mas você também tem ferramentas de empresas que pensaram como plataforma, que aí você pode ter ali, vamos dizer, o SMB usando também, que ele não precisa ter um engenheiro desse nível na empresa. Ele tem uma ferramenta low code, aí você pode falar melhor do que eu, até no code, por exemplo. Total. Que ele contrata e ele consegue escalar projetos, porque alguém pensou naquela tecnologia para ele. Sim. E ele consegue alavancar através de uma plataforma. Isso é muito legal. Hoje a gente conseguiu, aqui na Calface, por exemplo, democratizar o acesso da IA para empresas de todos os segmentos. Então, a partir de, por exemplo, R$ 119, a pessoa tem acesso a telefonia, integração com CRM, integração com videoconferência, WhatsApp, já com um agente operacional de inteligência artificial que traz todos os insights de venda. Para você ter uma ideia, a gente nasceu aqui, moça, com uma operadora de telefonia. Então a gente tem mais de 10 milhões de minutos de voz que passaram por dentro da nossa inteligência artificial. Isso traz uma autoridade nessa LLM, né? Nessa larga escala de aprendizado para o nosso produto, que ele estudou muito, consumiu muito e traz uma resposta muito rápida e precisa a um preço barato. Sim. Que muda o cenário de pequenos empresários e médios empresários do Brasil. Então, essas empresas que entendem que o dado de voz pode ser muito melhor trabalhado hoje, confiam no nosso produto, porque ele é fácil de implementar e traz as experiências similares a essas experiências do boom, de um ChatGPT, de um Perplexity, de um Lovable, que é uma comunicação fluida, de forma natural, para trazer um resultado prático no dia a dia. Então não tem ciência de foguete, pelo menos na interface, na relação, mas tem uma ciência que traz resultado de vendas para o micro e pequeno empreendedor no Brasil e para os grandes também, né? Mas de forma geral, democratizar a inteligência artificial tem se tornado um desafio para a gente. E a gente tem conseguido êxitos com isso, principalmente porque a gente tem tratado a IA, e eu queria uma opinião sua sobre isso, não como inteligência artificial, mas eu trato o meu negócio, que é comunicação, baseado em IA. Perfeito. Então eu não vendo IA para o meu cliente, eu vendo uma solução de comunicação, que uma IA resolve a vida dele, né? E eu acredito que isso seja uma maneira mais sutil de apresentar para o mercado e para os empreendedores essa experiência de inteligência artificial fora a vida pessoal, no prompt ali do ChatGPT. Mas é uma experiência que funciona na prática. Então ele não vai fazer meme, ele não vai fazer um textinho, ele vai, de fato, operacionalizar a comunicação da empresa dele de uma forma barata, precisa e integrada, né? E você tem enxergado muitas soluções assim no mercado para a área de vendas ou ainda é um tabu no mercado brasileiro? O que eu vejo, tá, Felipe? Primeiro, essa questão de você ter as soluções já direcionadas para o setor, para mim é o melhor caminho que tem. E aí eu faço um paralelo até com algumas coisas do passado, né? Quando eu comecei como desenvolvedor de uma forma autodidata, ali 13 para 14 anos. Legal. E eu desenvolvia software para qualquer setor. Então, assim, você desenvolvia software. Então, assim, pode ser para contas a pagar, contas... Não tinha verticalização, né? Não tinha verticalização.
Só que lá naquela época eu já pensava, vai chegar uma hora que a gente vai ter tecnologia aplicada para negócios. E foi o que aconteceu. A gente teve tecnologia aplicada, sistemas integrados. Na IA, como a gente já tem uma experiência, ela já começa a ter você, por exemplo, você tem uma solução de comunicação com IA preparada para isso. Como a gente vê para o setor jurídico, como a gente vê para o setor financeiro, para o setor de health tech. Esse é um grande avanço que eu vejo, tá, Felipe? E outra coisa, você tocou num ponto que para mim é fundamental, né? Tem as IAs recreativas e as IAs, vamos dizer assim, mais empresariais. Então, assim, eu gosto das IAs recreativas também. No meu tempo livre, no meu tempo de hobby, eu também uso. Mas não é a mesma coisa de uma IA empresarial, que você precisa ter, por exemplo, governança, segurança, lei de proteção. Então, tem uma divisão aí também. E você trouxe uma coisa engraçada que uma amiga minha me ligou esses dias e falou, você consegue pegar uma imagem e essa imagem você colocar num vídeo? Eu falei, olha, eu até consigo, mas não é essa IA que eu trabalho, é onde eu... Assim, aí eu vejo no tempo que eu era desenvolvedor, que você estava ali estudando, vocacionado, um cara que depois fez engenharia de software, a tia fala, pô, você estuda tecnologia um tempão, né? Você não pode vir aqui em casa uma impressora? E eu falava que não sabia. Pô, esse moleque estuda, não sabe nem nada. Uma impressora. Na época de hoje não ensina nada na faculdade. Então hoje é assim, você consegue criar um vídeo, criar uma imagem, um meme? Cara, consigo, mas não é essa IA que a gente tá indo. Nada contra, entendeu? Mas é isso. E você falou uma coisa que tá acontecendo, não sei se você percebe isso também, é você revisitar as camadas de tecnologia que não foram vistas adequadamente. Total. Você me deu um exemplo, e eu preciso levar você lá, tá? Depois você me pergunta o nome do... Com certeza. Eu fui almoçar com um amigo, se leva, e ele tá, ó, tô montando um novo squad e tal, o que você acha? Falei, cara, perfeito, né? Tá, job description exato, as pessoas corretas, mas cadê os seus funcionários digitais? Como assim? Cadê os agentes digitais? Cara, é verdade, assim, é um cara antenado. Pô, fiz starts e tal, fui pro Vale, beleza, vou pensar nisso. E aí ele me fala um pouquinho. Aí eu comecei a falar dos dois modelos que a gente vive na Weave, tá? Então, assim, a gente pega alguns clientes grandes e a gente vai num projeto ali que ele ainda tem um perfil de uma arquitetura montado para o cliente, a dor de negócio dele, que é sadio, porque esses projetos não existem ainda, mas são projetos que, assim, você fez para o cliente, ele vai o quê? Ele vai ser um projeto que você faz rollout para outros clientes que têm aquela dor. Então eu falo, é um terno, né? Um terno elegante, corte italiano, tailor-made, beleza. Mas depois esse terno italiano, ele pode virar um fast fashion, certo? Sim. Uma beca legal também, mas você passa ali uma plataforma e o próprio cliente pode aprender e desenvolver os agentes dele. Sim. E aí, tava conversando com esse amigo e tal, ele falando de agente, né? Porque o chatbot, o agente conversacional, ainda encanta um monte de gente. Muito. Aí ele, cara, você pode ir lá falar com meus pares essa semana que vem? Eu falei, posso. Aí eu fui lá na semana, chamou o CFO, chamou o CTO, chamou o COO. Beleza. Aí a gente começou a falar de agência. Cara, a gente cria um agente demais. A gente já cria um agente, pode ser o nome do presidente, um nome parecido com o do presidente, porque aí não precisa mais ele fazer um trabalho ali operacional, já transborda, tal, não sei o quê. Show de bola, vamos fazer, vamos. Como é que estão os dados de vocês aqui? Dados? A gente não pensou nisso, né? Não que não dê para fazer um projeto jet ski ali mais rápido e tal, né? E depois estruturar. Dá para fazer, mas, puta, vamos olhar os dados, vamos. Aí a gente, tá, tudo bem, como é que tá a tua nuvem? Então, a gente está pensando e a gente está pagando uma conta alta, a gente quer ver alguma coisa multi-cloud, beleza. E a gente foi para telefonia, por isso que eu quero te levar lá. Legal. Porque esses caras, inclusive, estão... Telefonia do passado, não consegue, assim, é uma operação grande, de muitas conexões, né? Aí talvez eu fale uma coisa antiga, você me corrige, muitos ramais. Não, e atual. Eles não conseguem resolver quem entra, quem sai, on-board, que vendedor que tá com quem. Então, assim, a gente tem que ir lá. Então, você começa de um projeto do agente de A e vai estruturando até chegar, por exemplo... Vamos lá agora. Acabou aqui, a gente vai lá. Se liga, eu não perco. Liga agora. Cara, que legal. É muito bom. É muito enriquecedor esse papo, Mozart. E eu acho que a comunidade que está acompanhando a gente vai ter muitas perguntas e vai querer se aproximar demais da sua comunidade. Porque, como eu falei, cada dia mais a IA está democrática, né? Então eu queria que, pra gente encerrar esse papo aqui, a gente ficaria horas, né? Mas eu tenho que ir lá visitar esse cliente agora. Vamos, a gente já vai tomar uma cerveja agora. Ele é um... Vamos pra cima. Manda um recado pra nossa comunidade, como que ela pode se aproximar
de IA para os processos de vendas. E também deixa aí as suas redes sociais, a sua comunidade, os seus produtos, como que a nossa comunidade pode se aproximar mais de você e da sua comunidade de inteligência artificial. Perfeito. Assim, o que eu vejo, pessoal? O conceito de comunidade é presente. Se a gente olhar para todos os modelos que deram certo, desde quando o mundo era mundo, ou desde quando a humanidade está aqui, ele é um conceito social, um conceito tribal. Então, assim, Felipe é um cara muito engajado também nos movimentos que ele faz, mas ele sabe que sozinho ele pode até ir rápido, mas ele não vai longe. Então, já começou a criar. Eu também, a mesma coisa. Primeiro, dividir o que eu sei. Então, o conceito de comunidade, você chegar entregando valor para depois você receber. Então, esse cara, a gente doa, vai doando. Aí criou a comunidade, eu crio a minha, a gente conecta e você que está assistindo tem a sua também. Porque tudo que cresceu no mundo, pessoal, é ecossistema. Perfeito. Então, a gente está montando ecossistemas, vamos dizer assim, numa jornada que vão se conectar e criar um grande ecossistema e comunidade. Então, vem para a comunidade do Felipe, vem para a minha comunidade, porque isso vai acabar se tornando algo ali, vamos dizer, de um ecossistema muito rico e mais completo como comunidade. Adicional. No conceito também de ajudar, então a Felipe faz parte lá da nossa comunidade também. Ali você tem pessoas que não são da área, tem pessoas começando, tem pessoas avançadas e assim, nenhuma pergunta é uma pergunta que não faz sentido, nenhuma pergunta é uma pergunta que alguém, tipo, essa é uma pergunta que ela não tem um nível ainda. Não, todo mundo vai ajudar, vai contribuir, passa o telefone, passa uma conexão, a gente vai fazer meetup, vai fazer treinamentos ali, então a ideia é essa. A minha comunidade é a AI Alliance, depois se puder aqui também, com a edição a gente deixa o link aí pra galera. O meu perfil no Instagram é marim.bibold, ali também eu falo só de inteligência artificial, é um perfil voltado, eu falo de, assim, para mim não existe vida profissional e pessoal. Eu só tenho um tempo de vida, isso nessa passagem aqui só um tempo. Então, assim, minha família, os meus amigos, as minhas conexões, as empresas, está tudo conectado ali. Então, vai lá, tem de tudo. Solta. Não, mas tá ótimo. Você falou da comunidade, isso é perfeito. Deixou o seu Instagram, deixou o link da Alliance. LinkedIn, você também tá ativo no LinkedIn? Mozart Marim, tô lá, meu perfil. Também tenho uma atividade grande no LinkedIn. LinkedIn eu faço posts ainda com curadoria humana, mas uso IA também para me apoiar ali nessa distribuição. Pessoal, e a Weave? O que você fala um pouquinho da Weave pra gente ali? Cara, a Weave pra mim ela é o foguete que eu escolhi embarcar. Que legal. Sabe? Então assim, conversando com o fundador, o Garbin, e o time, assim, primeiro eu conversei com o fundador, era uma conversa ali que ia durar 1 hora, a gente ficou ali até 7h30 da noite conversando. Primeiro, uma coisa que a gente usa muito como comunidade, eu sei que o Felipe bebe dessa mesma água e tem esse mesmo valor, é a verdade. Assim, aonde eu cheguei, como eu cheguei, falo daquilo que eu tive como sucesso, mas falo também dos desafios que eu tive no caminho com muita veracidade. Aqui acertei, aqui a gente teve um solavanco, aqui a gente aprendeu. Então, todo mundo já passou por isso, todo mundo que está ali já passou por isso, então essa é a verdade. E depois, assim, a visão do sonho, a gente está indo para cá, o foguete. Perfeito. Faz sentido? Total sentido. Comprei o projeto, entrei, conheci as pessoas, o mesmo nível de energia, é uma empresa que eu vejo voltar, parece que é estranho falar isso, mas voltada para o trabalho, para o cliente, sabe? Assim, todo mundo se ajudando, ligou, precisa, já... Todo mundo voltado para... Sem agendas próprias, Sem agendas próprias. Isso é muito legal. Sem agendas próprias e no conceito de doação. Cara, o que você precisa para sair do outro lado? Aqui. Aí você. O conceito de comunidade interna, todo mundo se ajuda. Cara, muito prazer falar com você. Bora decolar as vendas com IA aí nesse Brasil, beleza? Obrigado, galera. Pessoal. Até a próxima, hein?